Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal, na última quarta-feira, dia 31 de março, a suspensão de decretos municipais e estaduais em todo o país que proíbem a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas de caráter coletivo. Para o Procurador-Geral da República, além de a Constituição assegurar a liberdade religiosa, a assistência espiritual é essencial para muitas pessoas enfrentarem a pandemia. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, justifica o pedido de liminar, argumentando que o perigo na demora de uma decisão, abre aspas, decorre do próprio agravamento da epidemia de Covid-19 e inflige maior sofrimento na população do Estado, que não pode sequer se recorrer em templos religiosos para professar sua fé, em nome dos entes queridos que se foram ou pela saúde daqueles que estão acometidos pela doença, fecha aspas. A equipe do blog Point Rema, do pastor Carlos Alberto Silva, conversa agora com o pastor Everaldo Moraes, da Paraíba, que também é advogado. Doutor Everaldo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Por favor, doutor, explica pra gente o que seria essa ação. Isso é uma ação em que você entra no Supremo Tribunal Federal quando há não observância, quando não se observa normas de preceitos fundamentais na Constituição. Os direitos fundamentais na Constituição são aqueles que estão no artigo 5º da Constituição, são chamadas cláusulas pétreas, cláusulas que não podem ser mudadas por emenda à Constituição, né? Só uma constituinte convocada, o chamado constituinte originário, só ele pode mudar as cláusulas pétreas da Constituição Federal. Elas estão no artigo 5º, entre elas está aí a liberdade de culto, né? Isso todo mundo sabe, né? Agora, o Supremo, como dá a última palavra, ele mandou que os prefeitos pudessem emitir normas mais rígidas, mas o Supremo não mandou suspender culto. Isso aqui fique bem claro, a norma do Supremo foi que os prefeitos poderiam criar normas rígidas, né, de cerceamento até de determinadas liberdades, principalmente a liberdade de comércio, de atividade econômica, podia ser tomada, né, sem interferência do governo federal, né, desde que a norma fosse mais rígida e se prestasse ao combate da pandemia. Mas a adição do Supremo, ela não disse os estados, os prefeitos, os governadores, o presidente da República pode fechar a igreja. Você não vai encontrar isso na decisão do Supremo. Geralmente, quando o procurador da República entra com essa ação no Supremo, ele já consultou alguns dos membros do Supremo. Acredito que talvez, e aí eu boto esse talvez bem grande, o Supremo se sensibilize e mande abrir as igrejas, né? É aguardar para ver, né? Doutor Everaldo, qual o peso dessa ação movida pelo Procurador-Geral da República? Quando quem entra com a ação é o Procurador-Geral da República, aí o negócio pesa muito. É diferente de eu, ou outra pessoa, ou um pastor presidente, ou um padre entrar. O peso é menor. Agora, o peso do Procurador-Geral da República é muito forte, porque ele é o chefe do Ministério Público Federal e a Constituição diz que o Ministério Público Federal é o fiscal da ordem jurídica, que antigamente se chamava o fiscal da lei, né? É ele que é o dono da ação penal, né? O Ministério Público. Então, é o homem que fiscaliza o cumprimento da lei e da Constituição no Brasil. O Supremo Tribunal é o guardião da Constituição. O Ministério Público é o fiscal da aplicação da Constituição. Então, o Augusto Aras agora entrou ontem com essa ação de descumprimento de preceito fundamental, com o objetivo de que o Supremo determine a liberação dos cultos, das missas, das atividades religiosas. Nós estamos conversando com o pastor Everaldo da Paraíba, que também é advogado. Doutor Everaldo, há um prazo para o resultado final dessa ação? Eu acho que sexta, sábado, mais tardar segunda-feira a gente tem uma posição sobre isso. Vamos orar, Deus está movendo, né? E Deus pode fazer muito, aí as nossas orações podem fazer muito em seus efeitos e mover a mão de Deus e o coração desses homens. Vamos aguardar para ver, né?
A equipe do blog Ponte Rema, do pastor Carlos Alberto Silva, agradece a participação do pastor e também advogado Everaldo Moraes, da Paraíba. Paulo Nascimento para o blog Ponte Rema.